E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,84%. De acordo com dados do IBGE, essa alta foi estimulada com os gastos na área da educação, principalmente no ensino básico. O mês de fevereiro sempre é marcado com os reajustes das mensalidades pelas instituições de ensino em épocas de volta às aulas. E para a gente entender melhor esse assunto, esse índice, nós vamos conversar com o economista Denis Medina. Denis, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia para você. Já começo jogando aí a bola e falando o seguinte, esses números parecem que assustam um pouco, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Sim, são números expressivos, principalmente quando a gente olha o que vem acontecendo ao longo dos últimos períodos, né, onde os índices do IPCA têm sempre demonstrado valores menores, né? Então, esse valor de 0,84 para o mês de fevereiro é o maior dos últimos 10 meses. Então, ela vinha desacelerando e agora parece que está um pouco acima. A questão da educação, fevereiro geralmente tem esse impacto dos números da educação, porque quando tem as rematrículas, volta às aulas e as escolas acabam reajustando o valor da mensalidade do ano anterior para o próximo ano. Então, efetivamente, fevereiro costuma ter esse impacto mais alto referente a reajuste da educação, ensino básico, ensino médio, material escolar também acaba impactando, então, efetivamente, fevereiro é impactado por esses números. Denis, bom dia. E nós temos ainda a expectativa agora para o próximo mês dessa oneração aí em relação aos combustíveis. O governo deixou de fora o diesel e também um índice menor por etanol, mas de qualquer forma virá forte na gasolina. E nós sabemos aí todo o impacto aí nos transportes também, porque as motocicletas usam a gasolina e muitos carros ainda de entrega usam gasolina. Então a gente pode esperar também um índice alto no próximo mês? Pois é, né? Esse mês de fevereiro a gente teve impacto justamente por conta do reajuste anual das escolas. Agora, em dia 28 de fevereiro, quando o governo anunciou a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, então não impactou ainda no índice de fevereiro. Isso vai impactar na inflação de março, né? Então, não é esperado um número muito baixo para março, justamente porque a gente ainda não viu essa reoneração dos combustíveis para março. E isso não impacta só os combustíveis, né? Você citou bem aí, muitas coisas do comércio, das indústrias, são transportadas com veículos que utilizam gasolina, apesar do diesel também ter um peso forte na composição de custo de transportes do comércio em geral, a gasolina, o álcool, também tem um peso relevante, porque muitas coisas são transportadas em carros menores, às vezes pequenos trajetos ou até a última distribuição, né? Por exemplo, o e-commerce, a maior parte dele efetivamente é feito por pequenos transportes da última milha. Então, a gente vai ver ainda o impacto da inflação referente a essa reoneração para o mês de março. Então, a expectativa de inflação para esses próximos meses, né? Não só agora, não é muito tranquila. E aí a gente volta lá, o governo vem questionando taxa de juros alta, mas a taxa de juros alta justamente é para tentar conter a inflação, né? Mas aí quando o governo reonera combustíveis, quando gasta mais, ele acaba colocando mais pressão inflacionária aí. Eu quero colocar também nessa entrevista o nosso comentarista Roberto Mota. Pois não, Mota? Bom dia. A minha pergunta é em relação justamente à expectativa de inflação. Será que existe um risco do Brasil retomar aquele caminho que a gente achou que já tinha sido abandonado há muito tempo, né? Que termina com a inflação de 2 dígitos? Eu me lembro que o Brasil já teve inflação de 70% ou 80% ao mês. Tá? Será que esses sinais que a gente está vendo indicam essa possibilidade? Olha, Mota, efetivamente a gente está vendo uma pressão inflacionária por vários setores. Atingir 2 dígitos é possível, chegar lá nos 70, 80 ao mês, acho que a gente ainda está um pouco distante, ainda bem, né? Mas efetivamente vários fatores mostram que não temos um controle efetivo da inflação, ela não está exatamente controlada, mesmo quando a gente olha os relatórios semanais do Boletim Focus, que é do Banco Central, e fala de estimativa, expectativa de inflação para os próximos períodos, a expectativa vem subindo ao longo das semanas. Então, toda semana a gente vê expectativa de mais inflação e, com isso,
prejudica os mais pobres, né? Justamente a população que precisa contar com o seu dinheiro. Teve um aumento do salário mínimo agora bem baixo, talvez a gente tenha alguma coisa aí no dia 1º de maio, mas o problema é que ao longo do ano os preços vão subindo e a gente só tem reajuste de salário uma vez no ano, então vai prejudicando os mais pobres essa situação, né? Ô, Denis, e como que isso vai impactar o bolso do brasileiro aí nos próximos dias? Agora, uma linguagem bem brasileira mesmo, porque a Páscoa está chegando, o ovo de Páscoa vai ficando mais caro mesmo, aí temos a Páscoa que movimenta bastante aqui o Brasil. Como que o brasileiro pode se blindar dessa inflação? Produtos sazonais sempre sofrem uma variação maior no seu período de maior consumo, né? Economia é baseada em oferta e demanda. Se a gente tem a Páscoa, tem uma demanda maior de chocolate, efetivamente eles sobem mais. Para o brasileiro se proteger disso, precisa se planejar, né? Pensar, vai ter a Páscoa, o que a gente tem de opções além dos ovos? Eu posso ter outro tipo de presente que possa simbolizar, posso fazer algum tipo de brincadeira com as crianças, como esconder ovos de verdade, né, pintados, e depois dar uma caixa de bombom, que é tão chocolate quanto, só que bem mais barato. Então, assim, talvez, né, a criatividade, planejamento, pesquisar preço é importante nesse momento. Denis, a gente sabe que a inflação é global, pós-pandemia, guerra, né? Inclusive bancos centrais dos Estados Unidos, da Inglaterra, estão sendo cobrados porque não fizeram justamente o movimento anterior que foi realizado aqui no país pelo Banco Central na tentativa, o remédio que é muito amargo de elevar os juros para conter a inflação. Há uma cobrança hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, que tiveram inflação, inclusive, maior que o Brasil no fechamento de 2022. A gente sabe que o governo, inclusive, fez esse embate justamente com o Banco Central por essa questão, né? E, ao mesmo tempo, o mercado aguarda o arcabouço jurídico, a reforma tributária. O que o governo pode fazer ao longo deste ano, aproveitar essa lua de mel aí, essa tentativa de uma composição agora no Congresso, de fato discutir a reforma tributária, pelo menos simplificadora, dar sinais de que está, de fato, no caminho do controle de gasto social com o gasto financeiro? O que o governo Lula pode fazer em relação à inflação neste ano? Complicada essa situação, porque ele vem fazendo exatamente o oposto do que ele poderia fazer. Então, uma das questões aumentou muito o gasto público. Pediu a PEC que fura teto justamente para aumentar os gastos, aumentou isso e vem aumentando em várias áreas, talvez não nas que gerem melhores resultados, né? E, por outro lado, ele vem aumentando captação, ou seja, o governo, as primeiras medidas do Haddad foram vamos buscar aumentar o recebimento de impostos. Está aumentando carga tributária, estamos vendo vários setores sendo impactados, falamos há pouco dos combustíveis. Por outro lado, ele falou assim, teto de gastos não é a melhor solução para o Brasil. Vamos dar uma solução, mas ele não trouxe a solução, ele simplesmente falou que essa solução é ruim. E aí, quando a sociedade começou a cobrar, quando os economistas começaram a cobrar, falou assim, essa não é boa, qual que é a boa, né? Qual que é a solução? Não tem, vamos criar. Então, na verdade, a gente vê que, assim, o ministro tem sido um pouco atrapalhado em fazer as coisas, faz meio, vamos aumentar, precisa gastar mais, então vamos arrumar dinheiro. Vamos pegar aqui mais impostos, vamos reonerar ali, vamos colocam, né, a culpa no governo anterior. Por outro lado, se a gente olhar no histórico do ano passado, tivemos recorde de arrecadação, apesar da desoneração. Então, assim, o governo atual está querendo onerar mais, provavelmente ele quer bater outro recorde de arrecadação, quer arrecadar mais, mas não diz, né, aonde vão estar ancorados os gastos. Então, esse arcabouço fiscal que a gente espera é urgente para dar uma previsibilidade para toda a economia, para os investidores nacionais e internacionais que estão, né, querendo trazer investimentos para o Brasil. O governo atual está questionando uma série de coisas que foram colocadas no passado, que trouxeram investimentos, como, por exemplo, o marco do saneamento. Então, assim, colocar essas questões em dúvida gera uma expectativa ruim no mercado. Tributando exportação de combustíveis, isso não prejudica
não aumenta o preço do combustível lá para fora, o preço internacional vai reduzir margem das empresas aqui dentro, então a gente prejudica. Se as empresas ganham menos, elas investem menos ou contratam menos. Então, tudo isso, né, que tem sido feito tem vindo na contramão de baixar os juros. A gente já elevou os juros antes dos outros países, o que nos possibilitou ter um efeito inflacionário menor, tanto que a gente vê que nossa inflação hoje é mais baixa do que muitos países envolvidos, Europa, Estados Unidos inclusive. Agora, se não fizer, né, se não manter a disciplina, se não fizer a lição de casa com rigor, a gente inverte e, como o Mota citou, a gente pode chegar em uma inflação de 2 dígitos e aí invertendo o jogo, né, sendo mais caro, sendo uma inflação que prejudica mais a população do que Europa, do que Estados Unidos, do que muitos outros países. Isso é péssimo para a nossa economia. Taxação até na exportação, né, de combustível, né, Mota? Eu queria fazer uma pergunta ao professor, que é uma pergunta difícil, né? Mas eu reflito muito sobre ela. A gente está observando um governo que está seguindo uma receita, aparentemente, né, para desestabilizar a economia, para colocar um peso maior nas costas do contribuinte, mandando vários sinais errados que provocam a deterioração das expectativas, né? E uma das coisas que mais assusta é essa guerra contra o Banco Central. E a gente fica imaginando, se sai o Roberto Campos, se ele resolve renunciar, entra uma pessoa lá com essa cabeça desenvolvimentista, resolve, né, reduzir os juros de um dia para o outro para 1%. O que pode acontecer? Então, parece, professor, às vezes a gente acha que é realmente uma vontade de fazer com que a inflação suba mesmo, que isso é parte de um plano. E aí a pergunta que eu lhe faço é: quem ganha com uma inflação alta? Ninguém ganha. Essa é uma pergunta complexa, justamente porque, assim, na verdade, não tem benefício. Inflação alta não tem benefício para ninguém, a não ser para o lado da arrecadação, onde o governo, se os preços sobem, a arrecadação é um percentual sobre o preço de venda, a arrecadação sobe, mas todo o restante sofre, né? Porque as indústrias... Existem alguns componentes da inflação, né? A inflação, no primeiro momento, ela pode ser ou de oferta ou de demanda. A gente viu lá na pandemia, faltavam produtos e os preços subiram, né? A gente não tinha a oferta desses produtos. Falamos aqui da Páscoa, existe uma demanda, uma procura por ovos, isso sobe os preços quando cai. Quando passa a Páscoa, os preços voltam, né? E existe uma outra inflação, que é a inflação que como chama? Ela é contínua, assim, ela é uma expectativa. Então, com medo do aumento dos preços, os empresários já aumentam os preços antecipadamente. Então, assim, eu estou vendo que os preços dos combustíveis subiram. Pô, meu produto é transportado, então eu, como empresário, preciso repor essas margens, esse custo, para não prejudicar minhas margens. Porque se a empresa não tiver resultado positivo, ela fecha, manda embora, diminui. Se a gente diminui a atividade empresarial, a gente naturalmente encolhe a economia. Então, a inflação não é benéfico para ninguém, Agora, existe o que gera inflação também? Excesso de dinheiro, excesso de gasto público, né? O governo acaba imprimindo dinheiro para pagar suas contas, gasta demais, e isso depois é difícil tirar, porque quando precisa reduzir essa expansão monetária, essa quantidade de dinheiro em circulação, que é uma das atividades do Banco Central, aumenta juros, porque imagina você vai montar uma empresa e o Banco Central, o Tesouro Nacional, te garante 13,75% ao ano sem risco. E você vai montar um negócio, vai pôr lá o seu dinheiro para arriscar, será que você consegue a mesma remuneração depois de um ano de trabalho, com todo o trabalho que se tem? Provavelmente não. Então, o que esse juro alto? Ele desestimula a atividade econômica, freia o volume de investimentos. E por que tem que ter os juros altos? Justamente para tentar diminuir esse movimento da economia que gera inflação. Então, assim, no final, inflação é só prejudicial, não tem
não tem ninguém que ganha com a inflação, infelizmente. São muitos desdobramentos, né, Denis? Nós conversamos com o economista Denis Medina sobre a inflação aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua participação, Denis. A gente te espera mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, um bom domingo a todos.